Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, ao versículo de número 39. A palavra do Senhor diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Pai, graças pela tua palavra, que o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, possa estar, ó Deus, revelando, conduzindo essa palavra aos nossos corações, e o Senhor, com a tua misericórdia, Senhor Deus, assim o fará de uma maneira gloriosa e poderosa. E cada um de nós possamos sim, ó Deus bendito, ser fortalecidos, renovados, fortificados pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é viva. Ela tem poder. E assim será. Em nome de Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe quais são as opressões, as angústias, ó Pai, as tristezas que nós passamos, que atravessamos nos dia a dia. Mas o Senhor, ó Deus bendito, é poderoso para fazer com que nós nos levantamos e acolhemos a Tua palavra em nossos corações. E assim, ó Pai bendito, nós sejamos, ó Pai, livrados de toda a tentação, de todo o mal, Senhor. E o Teu nome será louvado e será glorificado. Graças te damos. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse capítulo 22 do Evangelho de Lucas, é aonde que nós possamos dizer que houve-se uma peleja, uma guerra, houve-se uma afrontação ali, o diabo, o poder das trevas, o Satanás, contra Jesus. E Jesus o venceu. Jesus o venceu. Foi uma peleja, e esse capítulo 22, ele descreve, através aqui do evangelista Lucas, o escritor Lucas, ele dá alguns detalhes que a qual em João, em Mateus, em Marcos não tem, aqui Lucas tem. E esse título aqui, no início do capítulo, já relata o plano para tirar a vida de Jesus. Todos nós temos o conhecimento, dos 12 discípulos que Jesus tinha, a partir aqui do versículo 3, diz que, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Entende? Um dos 12, irmãos. Daqueles 12 que Jesus escolheu. Aqui diz que Satanás entrou. Entendemos que, se vocês que lendo aqui todo esse capítulo, Jesus, ele na ceia,
ele vai relatar que um havia que trair, né? E houve uma discordância ali na mesa. Imagina-se, na mesa, quando Jesus relatou que um deles iria trair ele, né? E eles chegaram a ponto de dizer que não, que isso jamais iria acontecer. Qualquer louco ia fazer isso entre eles. Imagina essa cena na mesa, né? Ali todos sentados na mesa e de repente Jesus falar ali, né? É tipo nós aqui, ó. Nós aqui, né? Somos bastante assim conhecidos, temos comunhão há tempo, né? Vocês me conhecem, eu conheço vocês. E como eu estou aqui, eu vou vontade de falar, como você vai fazer isso? Não pode, né? Isso ocorreu com Jesus. Jesus tinha esses 12 caminhavam com Jesus. O Judas, por exemplo, era o tesoureiro, né? João, Pedro, né? Homens tudo junto ali de Jesus, todos eles aquela intimidade, né? Aquele relacionamento, eram homens de confiança de Jesus. E aqui na ceia, né? Ele vai relatar. Eu vou só fazer uma leitura aqui para constatar, né? No versículo 19 vai dizer assim: e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado a favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Imagine, irmãos, essa cena ali, né? Porque o Filho do Homem, na verdade, vai seguindo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, né? Aí, ó, o versículo 23 vai relatar: então começaram a indignar-se entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Então eles se indignaram, entende? Não, mas quem? Está doido? Nós imaginamos esses palavreados que surgiram, que aqui vai falar que houve-se essa indignação, e quem iria fazer isso? E no versículo 24, né, diz que suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles, né, parecia ser o maior. Naquela mesma ceia onde estavam todos sentados ali, né, houve-se uma discussão também entre os discípulos ali, quem ia ser melhor ou maior, né? Fala que quem ia ser o melhor ou maior entre eles, quem ia ter os melhores cargos. Muitos ali ainda estavam ligados, pensando no terrenal, no governo humano, né? Que Jesus ia ser o rei governamental, e eles já estavam pensando ali, né? Quem ia ser, vamos dizer assim, hoje, quem ia ser, quem vai ser o primeiro-ministro, né? Quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Eles estavam nisso, e aí, ó, Jesus ele relata para eles no versículo 25, né? Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Aqui Jesus também relata também, irmãos, e algo que nós devemos atentar, que às vezes nós pensamos que quem é o maior é quem está aqui na frente, né? Quem dirige, né? Quem é o pastor. Mas aqui Jesus ele falou assim: não, o maior quem serve. Entendeu? Jesus falou aqui para os discípulos que eles estavam querendo ser o meu reino, o que serve é o maior.
A intenção de Jesus aqui, o propósito, era que os seus discípulos pudessem entender, né, qual era a função, né, que cada um deles iria ter ou teria no reino espiritual. Mas os discípulos aqui ainda dá a entender que ele estava focado no reino governamental, no reino terreno, né? Muitas das vezes nós, na nossa atualidade, nós também caímos nesse erro de focar muito e esperar muito das coisas terrenal, né? E muitas vezes a mesma palavra, a mensagem, né, ela vem para nós e nós muitas das vezes não temos o entendimento, a compreensão para entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado da palavra. E aí, se nós não passarmos nesses degraus de terreno para passar para o espiritual, a igreja não avança. Não avança. Os discípulos aqui nós entendemos que eles conseguiram sim chegar, né, no nível que a qual Jesus nos chamou. Por exemplo, quem esteve aqui no domingo, né, na mensagem que o irmão, o presbítero Fábio estava ministrando, falando de Pedro, nós entendemos que das falhas de Pedro, nós entendemos quando Pedro negou Jesus, e entendemos também a palavra Renata, como foi mencionado, que poderia considerar Pedro como um desviado, né? Mas aí nós olhamos lá em Atos, né? Nós vemos lá que Pedro, numa conversão, no evangelismo lá, 3.000 almas se convertem após a sua ministração. Nós vemos também que Pedro, ao passava, diz que as pessoas trazia os enfermos para pôr na rua, próximo de Pedro, aonde a sombra de Pedro poderia alcançá-los e eles seriam curados, né? Isso aí, claro, se era o Espírito de Deus que estava aqui, não era Pedro, né? Era o Espírito de Pedro, era o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo que estava em Pedro, né? Mas o que eu quero deixar claro aí é que Pedro, assim como os outros discípulos, eles entenderam, né? Eles entenderam e compreenderam o propósito, né, que Jesus veio, qual foi o significado, e eles chegaram sim a cumprir, né, a missão, o propósito que a qual Deus, Jesus o havia chamado, né? Mas aqui, se nós lermos nesse capítulo 22, nós vamos entender isso de uma forma mais clara, né? Hoje nós temos, né, conseguimos olhar para a vida dos discípulos, né? Olharmos para a palavra, olhar as falhas deles, né? E nós não repetir as mesmas falhas, entende ou não? Nós não repetir as mesmas falhas, os mesmos erros, nós tomar como lição, né? E aqui nós observamos aqui que houve discussão ali quem ia ser maior, e Jesus ele dá e deixa bem claro. A continuação nós vemos Pedro sendo avisado, né? Que Pedro ele fala não, né? Quem iria trair Jesus ou quem iria fazer aquela barbaridade, e disse que no versículo 31 vai relatar: Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o que Pedro fala. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Entenda? Ali naquele momento, na flor, na emoção, ele fala isso aí, né? E Jesus afirma para ele, né? Afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás, né? Antes que eu galo cante. Irmãos, o mais glorioso, o mais formoso, o mais, né, maravilhoso que nós possamos ter, que mesmo nós com as nossas falhas, ou mesmo com as nossas verdades, né? Ou nós com nossas mentiras e as nossas verdades, Deus ele conhece.
Ele sabe quais são quando eu estou com a verdade e Ele sabe quando eu estou com a mentira. Entende? Pedro ali, na emoção, ele falou, não, eu vou para a morte, eu vou para a prisão, eu vou e aquela coisa toda. Antes que acontecesse tudo isso, Jesus já falou, não, tu vai me negar. Entende? Isso aqui para nós faz nós saber que Deus sabe de tudo. O que nós, às vezes você hoje fala até fala, não, eu não vou deixar com o Senhor. Não, eu vou, entendeu? Eu costumo tomar um exemplo na vida missionária, né? Quando está no campo. Até hoje também eu não deixei de ser missionário, né? Não deixei, apesar que estamos aqui, mas a missão, é a obra, a mesma coisa. Essa coisa da gente pensar que o missionário só tem que sair da sua cidade, vai para outro estado, vai para outra nação, que é missionário. Eu acho que falta de não é? Dá até graça uma coisa dessa. Mas, no campo missionário, quando eu via, né, principalmente quando eu via no Peru, havia pessoas que faziam promessas de ajuda. Não, eu vou te ajudar. Dá a sua conta aí que eu vou te ajudar. E só ficava em conversa. Porque a pessoa falava depois da mensagem, depois de ouvir talvez as necessidades, depois de ouvir a palavra tocar, a pessoa na flor da ideia, na flor, né, da emoção, ela pega e fala isso, e depois, né? Eu tenho muito testemunho também de pessoas que falaram também, pessoas que eu vi uma única vez e fazer promessas naquele momento cumprir, mas também tem pessoas que não cumprem. Isso mostra os dois lados do ser humano, né? E aqui, justamente nesse capítulo 22, nós possamos ver aqui os dois lados. Quando eu chego aqui no versículo 39, eu vou comentar todo aqui, esses pontos são muito enriquecedor, todo esse episódio aqui da traição de Jesus, mas me dedico aqui a partir do versículo 39, quando fala Jesus no Getsemani, diz assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Jesus, como nós também já ouvimos, já lemos, Jesus tinha alguns lugares prediletos, alguns lugares escolhidos que ele acostumava ir orar, né? Em algumas oportunidades ele ia com seus discípulos e algumas oportunidades ele ia só. Esse lugar aqui, que é chamado Monte das Oliveiras, que também se fala que é um horto, né? Um lugar, às vezes fala que é um monte, ao mesmo tempo tinha um horto ali, era um lugar que Jesus acostumava ir. Mas aqui nesse versículo 39, a última parte, tem algo que me chama a atenção, que diz, e os discípulos o acompanharam. Aqui você não vê, não se fala que Jesus obrigou eles a ir, ou chamou eles, mas fala assim, e os discípulos o acompanharam. Eles viram Jesus e eles estavam com Jesus. Aqui nós vamos encontrar 11 somente que estavam, porque Judas já não estava. Então aqui diz que eles o acompanharam. Então nós vemos aqui que possamos ver, né, em todo esse episódio da vida de Jesus com os discípulos, as falhas dos discípulos. Vemos falha aqui de Pedro, podemos ver a falha de Judas e outros mais, essa discussão na mesa, tudo isso, mas também nós possamos ver também pontos positivos. Aqui nós vemos esse primeiro que fala que e os discípulos acompanharam, eles foram, Jesus foi para o monte e eles acompanharam Jesus. Entende? Eles iam, entendeu? Eles seguiram Jesus, eles não deixaram. Entende? Um ponto positivo. Diz que chegando no lugar escolhido, ele tinha um lugar escolhido, o versículo 40 relata que ele tinha um lugar escolhido, lugar certo. Nós entendemos aqui também que nós também devemos
ter um lugar, sempre buscar, onde quer que você estiver, entende? Você buscar um lugar onde você pode ter mais privacidade, ter mais liberdade, ficar mais à vontade para poder, né? Jesus ficava muito só, entende? Ele gostava assim, ele fazia isso. Então, não só ensinava, mas ele ensinava fazendo. É o que nós devemos fazer, entende? Então, nós vemos Jesus com os discípulos no público, né? No meio de muita gente, ensinando os discípulos ali junto, né? Na maioria das vezes os discípulos estavam com Jesus no meio do público. Também nós vemos também os discípulos a sós com Jesus, só Jesus e os discípulos, que é nesse caso. Também nós vemos Jesus só também. Então nós temos de aprender, né? Aqui pela palavra nós temos de aprender a buscar o Senhor em grupo, em agrupação, ou seja, juntos, como estamos aqui, né? Assim Jesus o fazia. Também devemos aprender, talvez, ir isoladamente, entende? Só você aí com Deus, tá? E isso é muito bom, eu gosto demais, entendeu? É maravilhoso você sair, você estar só, mas não é quando você está trabalhando, porque quando você está trabalhando ou dirigindo, você pode fazer isso, mas não é, mas aí você não está só, você está no trabalho. Agora é uma coisa você escolher o tempo, né? Durante o dia, na hora, um período, à noite, ou de manhã, e ficar só você ali, exclusivamente para essa finalidade. Jesus fazia isso, entende? Quando estava no meio da multidão, tinha um tempo de cultuar, de glorificar a Deus, como nós estamos aqui? Sim, mas também a só ele fazia isso sozinho, entende? E nós temos de aprender isso aí, aí, só que aqui, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Então aqui nós vemos que Jesus, no momento que ele estava prestes a ser preso, né, a ser traído ali, nós entendemos aqui que os discípulos estavam com ele não estava só, entendeu? E você pode dar conta que a igreja, os crentes hoje, faz o contrário. Quando você vê alguém não vir mais na igreja, sabe o que as pessoas querem justificar? Não, ele está com problema. Entende? É porque está com isso. Ao contrário, porque aqui nós vemos que quem estava com problema aqui? Tanto os discípulos e Jesus também. Você vai relatar aqui que Jesus ele estava em agonia, né? Ele estava debaixo de uma opressão terrível, e ele saiu para orar, ele foi orar, né? Ele foi orar, e os discípulos acompanharam, quis estar com ele, eles não abandonaram, entende? Os discípulos não abandonaram Jesus num momento difícil, não abandonaram, eles foram junto com Jesus. Quando chegar lá, Jesus oraram, para que não entre em tentação. Então, o primeiro ponto que Jesus faz aqui é falar para você orar. Estava num momento difícil, estava num momento perigoso, debaixo de uma opressão, ele fala: vai orar. E saiu no meio do tumulto, né, da cidade, né, no meio da multidão, e foi para um lugar à parte, só eles. Talvez nesse momento, por isso que nesses momentos, talvez você pode até chamar alguém, ou alguém te chamar, né? Vamos passar um tempo em oração, né? Mas para orar, né? Vamos, né? É o que ocorreu aqui. Os discípulos já conheciam tão bem Jesus que, ao ver Jesus saindo, eles acompanharam. Entendeu? Eles acompanharam. E aí diz assim, ó: ele por sua vez se afastou. Chegaram ali, né? Naquele lugar, ele se afastou ali dos seus discípulos, cerca de um tiro de pedra, né? Como fosse atravessando a rua do outro lado ali. Foi ali e ajoelhou e orava.
e ajoelhou. Aqui vai relatar que ele ajoelhou e orava, Jesus. E a oração dele era essa: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. A coisa não estava fácil para Jesus como homem ali, naquele momento. Ali estava uma batalha, estava uma luta, uma opressão. E ele fala assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Né? Se tu quiser, tu pode fazer que eu não passe por isso aqui. Ele sentiu, irmãos, a dor da morte antes dela chegar. Ele sentiu o sofrimento, a agonia, que aqui Lucas ele vai deixar esse detalhe para falar da agonia. Um detalhe que os outros escritores não falam, Lucas fala. Ele fala da agonia e Jesus estava em agonia. E naquela agonia ele foi orar. Entende? E hoje nós vemos, às vezes, diferentemente, que quando nós, eu falo, todos nós, eu, incluindo eu, que às vezes, dependendo da situação que você está, da luta, da opressão, do problema, da dificuldade que nós nos encontramos, aquilo, se nós não temos conhecimento aqui e olhar para a conduta de Jesus, nós vamos orar, né? Não, eu estava eu não estava bem, eu não conseguia orar. A gente ainda quer justificar, né? E aqui nós aprendemos que Jesus falou assim: vamos orar. Vamos orar. E ali ele falava isso: Pai, se queiras, passe de mim esse cálice, faça a tua vontade. Essa foi a oração dele. Senhor, não faz a minha vontade. Porque na vontade dele, que ele fosse a vontade de Cristo, como homem, ele ia deixar passar. Ele falou: não, é melhor não. Porque hoje, irmãos, às vezes você vê as pessoas, na hora da peleja, na hora da dificuldade, elas se renderem, porque faz a vontade delas. Entende? Aí na hora daquela opressão, na hora daquela confusão, na hora daquela prensa ali, a pessoa fala: não, é melhor assim, eu não vou não. Não é assim? Não vou não. Deixa quieto, eu vou não. Aí fala assim: hoje eu não vou. Né? Principalmente se for para vir adorar, glorificar, e se você for conversar, se você for conversar, a pessoa vai justificar a sua ausência ainda. Vai falar a sua ausência. Vai falar: não, eu não estava bem. Entende? O que Jesus se fizer que ele não estava bem? O que ele foi fazer? Ele foi orar. Entende? E a oração dele, irmãos, era para que Deus fizesse a vontade dele, não a minha. Ele falou: não faça a minha vontade, Senhor, seja feita a tua. É que nós muitas vezes pensamos em nós, do meu jeito, entendeu? A minha vontade, entende? E a pessoa se quer a vontade, nós somos egoístas, entende? A carne, o ser humano é egoísta, ele quer para si: não, eu quero desse jeito e pronto. E aqui Jesus ele deixa claro: olha só, não a minha, não se faça a minha vontade, não se faça a minha, Senhor, e sim a tua. Entende? Olha bem, Deus não livrou Jesus dessa agonia. Mas o que aconteceu aqui é que temos o segundo detalhe, né? Disse que veio um anjo e o confortava. Então a oração, na hora da dificuldade, na hora da opressão, na hora da angústia, né? Como aqui fala que ele estava angustiado, a oração nesse momento, uma vez, ela não vai te livrar. Você vir da igreja, talvez não vai te livrar da sua luta. Entende? Não vai te livrar, mas vai te dar força. A oração, o louvor, a adoração
vai a um lugar orar, você passa uma determinada noite, uma determinadas horas orando, e você olha, você chega em casa, o leão, a leoa, a onça está lá. Você chega no trabalho, o leão, a onça, o urso está lá. Entende ou não? Não é assim que acontece? Fala a verdade. Aí você não foi oro tanto e ela não muda, E eu oro tanto e ela não muda. Aí, aqui mudou a situação de Jesus? Não mudou. Ou mudou? Não mudou. Ao contrário, o anjo fortaleceu ele, aqui diz, veio um anjo do céu e o confortava. É o que Deus faz com nós na igreja. Aí vem a palavra, a palavra vem do céu e nos conforta, nos dá de novo. Vai, filha, vai, filha. E aí, entenda não? Mas o anjo veio porque ele orava dizendo para Deus, não fazer a vontade de Deus, eu não aguento mais. Mas aí tem muita gente que fala assim, eu não aguento mais, mas também não vai buscar, não vai orar, não vai na igreja, entende? Começa a levar uma vida sedentária, uma vida sedentária espiritualmente. Como assim ele leva uma vida sedentária fisicamente? Sabe aquelas pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício, nada, e está ali, entende? Aí fala que é uma vida sedentária, Espiritualmente também vai para isso também, entendeu? Aí fica facilmente, e é crente que começa a sentir na igreja, 15 dias, entende, irmãos? Sem orar, sem falar, E como que vai querer anjo? Como vai querer o conforto de Deus? Como Deus vai vir um anjo, vai vir uma palavra para confortar? E aqui diz que veio e confortava. O anjo confortava. E estando em agonia, irmão, a agonia dele continuou. Aí, o versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Bota um detalhe que Lúcia deixa aqui, que tem 3 detalhes, Esse é o segundo. O primeiro é que o anjo aparece. O segundo, que ele estava em agonia e orava mais intensamente. Aí a agonia veio e foi mais, a coisa veio mais. O anjo confortou e a agonia veio mais forte. É o que acontece com a gente. Às vezes você é crente, Você vem para a igreja, você louva o Senhor, Você vai, ora, você faz campanha, Você levanta clamor, você pede ajuda, Ora aí, e a agonia aperta mais, a luta parece que trava mais. Não é isso? Olha o que ocorreu aqui. E estando em agonia, mesmo depois que o anjo confortou, a agonia continuou com ele. Entende? É aqui que vai ser a diferença. É nessa hora, quando você vê as pessoas assim, não, eu estou na prova, mas está aos pés do Senhor, entende? Eu estou debaixo de uma opressão, uma luta, acusação, mentira, mas vivo com o Senhor, entende ou não? Porque seria muito fácil, entende? Deus fala para ele, vai lá a Jesus, e sabe o quê? Quando chegar a sua hora, eu vou mandar um lá e cortar a sua cabeça. Não foi assim. Não foi. Entendeu? Eu vou mandar um lá levar a espada no seu coração. De uma vez vai morrer rapidamente. Não foi assim a morte de Jesus. Começou com a traição de um que estava do lado dele. Entende ou não? Imagina, irmãos. E o que acontece com nós hoje? Você às vezes tem pessoas que falam, não pode ser. Aquela pessoa falou isso, falou. Não esperava. Aí aqui dói. Tem palavras, irmãos, que dói mais do que a facada de algum. Desde criança eu ouvia só falar isso, Que quando era criança falava muito em levantar falso. Quando ele falava mentira, ele falava, fulano levantou falso. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Falso. Não, tão falso contra mim é falso. E aqui o falso doía muito. Quando alguém falava uma coisa, era algo muito doído, E hoje que tem o falso é como se fosse uma traição também, E foi um caso de Judas, ele traiu,
Ele traiu Jesus. E Jesus, irmãos, até nesse momento não tinha acontecido. Ele sabia que o traidor estava aproximando já, porque ele não estava. Ele sabia já. Jesus sabia, e ele naquela batalha ali, o diabo querendo que ele não aceitasse, que ele fizesse a vontade dele. O diabo queria que Jesus fizesse a vontade dele. Por isso que Jesus falou assim, ó, Senhor, né, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade. O diabo estava ali querendo que Jesus negasse, que Jesus fizesse a vontade dele, mas ele falou, não, Pai, faça a tua vontade. Aí Deus manda um anjo por fora, a agonia continua aquela agonia. Entende? É que muitas das vezes nós achamos, por aí, as mensagens, pregadores, oferecendo um outro evangelho, que ser crente não tem agonia. Não tem agonia, não tem traição, não tem mentir. Tem, irmãos. Vai ter pessoas que vai se levantar, vai ter pessoas que vai ter situações, circunstâncias que vai trazer agonia, que você vai sentir antes que aquilo aconteça. Entende? A Bíblia fala que existem situações que é pior que a morte. Pior que a morte. Tem coisas que as pessoas passam, irmãos. Provações que a gente passa. Traições, né? Uma traição, dependendo da traição que acontece, que nós passamos, é pior que a dor da morte. É pior que a dor da morte. E aqui Jesus estava sentindo já antes que acontecesse. Aquela opressão foi muito grande. E olha, e estando em agonia, orava mais intensamente. Aí ele intensificou mais a oração. É isso que Lucas deixa registrado aqui, que naquela agonia, Jesus intensifica a oração. É o que nós devemos fazer. Naquela hora, entende? Você vai sentir só. Entenda? Você vai. É o que Jesus faz aqui. A única coisa que ele vai intensificar. E muitas vezes nós, ao contrário, pega e se retrocede, né? Como já falei, deixa de congregar, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, entende? E vai levando uma vida, né? E aí isso, e aconteceu o quê? O seu suor, o terceiro detalhe que Lucas deixa aqui, é esse, ó. Ele orando intensamente, de tal modo que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então ali era tão intensa a oração dele, irmão, ali, que ele suava. Entende? Já não vai falar, mas fulano está suando frio, né? Está suando. Naquele momento ele disse que Jesus suava. E o suor era como gota de sangue caía sobre a terra. Imagina a pressa que ele passava ali, a opressão, ali todo o poder das trevas, todo o império do inferno, toda a minha irmã, foi a batalha foi aí, foi aqui, entende? Foi todo aquele poder ali sobre Cristo. Você acha que hoje o diabo ele não está, entende? Interessado de querer que você, que eu, retrocedamos? Tá, irmãos. Temos que entender que temos uma vida, irmãos, da mesma forma que Jesus, né? Estava ali orando e pedindo a Deus para que não fizesse a vontade dele, mas fizesse a vontade do Pai. Nós também temos que dizer, Deus, não permite eu fazer a minha vontade. O diabo vai querer te oprimir tanto, te fazer tanta opressão, de modo que você, entende? E se não fosse assim, seria da conta que não tinha tantos desviados, tantas pessoas que já não querem mais nada, entende? E começa a voltar para a vida mundana que tinha anteriormente. Começa a voltar normalmente. E quando assusta que não, a coisa nem se sente. Nem se sente que está no mundo, entende? E tem crentes hoje que estão dentro da igreja, está
Ele orava tão intensamente que o seu suor se tornou como gota de sangue que caía sobre a terra. Aí diz, levantando-se da oração, ele levantou, ele estava prostrado, ajoelhado ali. Entende, irmão? Jesus, hein? Ele estava prostrado, que aqui diz, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Aí ele foi lá e os achou dormindo de tristeza. Aqui nós temos o lado humano, né? O lado humano nosso, né? Eles estavam dormindo, estavam no lugar certo, entende, irmão? Estavam no lugar ali, Jesus estava orando, e Jesus precisando vamos dizer assim, da oração deles também, né? Que Jesus falou, ora para que não entre em tentação. E quando Jesus saiu daquela batalha, e quando ele chega, encontra eles dormindo. Entende? É o que acontece às vezes com nós, você está numa peleja ferrada aí, né? E pessoas que estão próximas de você, né? Estão dormindo. Esse dormir aqui, aí mostra a fragilidade, a fraqueza da carne que nós somos, que os discípulos estavam fracos aí. Jesus, ele de uma forma bem sábia, né? Mansa, ele ainda fala assim, por que estás dormindo? Né? Por que estás dormindo? Aí ele fala assim, levantai-vos e orai. Entende, irmãos? Mas era o momento que ele mais precisava. E quem as únicas pessoas que poderiam talvez, vamos dizer assim, que Jesus poderia contar com elas, como homem ali naquele momento, seriam os discípulos. Entende? É a mesma coisa aí. Quem que eu poderia contar hoje? Aqui na igreja, seria vocês. Quem que eu poderia contar com as orações de vocês? Se vocês não oram, quem que eu vou pedir? No sentido espiritual. Vocês. Também comigo, digamos. Tá, a menos que vocês não me considerem, né? Mas se você não considera, você vai pedir a oração, pode pedir, ora comigo. Não é assim ou não? A menos que está errado. Eu não nada, pastor, nada. A menos que você tenha essa mentalidade. Mas aqui Jesus, com aqueles 11 que estavam ali, quem que ele esperava? Era deles. Aí ele fala assim, ó, levantai-vos e orai. De novo ele fala assim, para que não entreis em tentação. Porque um já tinha caído já na tentação, que seria Judas, né? Então ele fala, levanta, vamos orar. E aí se você seguir na continuação, falava ele ainda, quando chegou uma multidão. Chegou uma multidão lá, irmãos. Ele estava só com o seu discípulo, de repente chegaram a multidão naquele lugar onde Jesus estava. E quem estava no meio deles? Um dos 12. O chamado Judas, que vinha à frente deles. Veio na frente. Aproximando-se de Jesus para o beijar. Chegou na frente de toda aquela multidão e já chegou e aproximou de Jesus para o beijar. Jesus nos disse, no versículo 48, disse assim, Jesus porém lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Jesus sabia já, ele já tinha anunciado isso anteriormente. Ele já sabia. E aí no versículo 49 vai relatar que os que estavam ao redor dele, os discípulos que estavam ali ao redor dele, né? Diz que pegaram e disseram assim. E os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? E eles estavam armados. Aqueles discípulos estavam armados, estavam com suas espadas. E disse a palavra assim, que um deles o feriu, o servo, o sumo sacerdote, e o cortou-lhe a orelha direita. Aqui vai falar que
foi Pedro, e foi lá, ele cortou a orelha, mas ele não era cortar a orelha. Será que era só a orelha? Mas dá para entender que não, ele errou talvez, né? Mas aí você vê porque Jesus estava mandando eles orar. Se entende, irmãos? A importância de nós estar atentos à palavra, porque pouquinho antes, Jesus fala, levanta a hora para que não entre em tentação. Quando você vem aqui, olha ele entrando em tentação. Quem viu aquela coisa lá, quis resolver a coisa lá, na mão, na espada. Caiu na tentação ou não caiu? Caiu, chegou, caiu na tentação. Era uma tentação. É o que acontece com nós. Nós podemos sair daqui agora. Entende? E nós cometemos erro. Apareceu uma oportunidade aí de qualquer forma, entende? Ou em casa. E é isso que acontece com a gente. E aí o que nós temos que pedir, irmãos? Deus não permita eu fazer a vontade dessa carne. Naquela hora que vem, entende? E nós estamos tudo debaixo de uma opressão terrível, irmão. Tudo o diabo vai te usar, tudo o diabo vai usar para poder te, entende? Te molestar, te tirar sua paz. E se você não tiver em oração e em vigilância, caiba. Então aqui nós vimos que aquele discípulo não orou. Quando eles viram aqueles soldados, os sumos sacerdotes, aqueles juízes, todos eles ali, vindo para prender Jesus, não, mestre, vamos, quiser nós, aqueles homens tudo eram muito preparados para a guerra, irmãos. Era, pensa que não, era homens de guerra, vamos para a frente. E foi rápido, ele já falou e já desceu a espada, entendeu? Desceu a espada. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que Jesus falou 2 vezes para eles: orai para que não entre em tentação. E parece que entrou aqui, claro, ele disse que ele estava dormindo de tristeza. Aí, tudo bem, na primeira vez, né, dormiu de tristeza. Na segunda vez, quando Jesus chega ali, já naquela luta, ele chega e fala para ele assim: levantai-vos e orai para que não entre em tentação. Era para eles terem. É o que acontece com nós. Aí quando você vai conversar e a pessoa ainda quer justificar, aí o que nós devemos fazer? Não, Senhor, eu errei, a falha está em mim, tem misericórdia de mim. Essa é a verdade. Nós temos que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador, né? Às vezes você quer fazer o bem e não consegue. Deus fala, né? Deus fala e nós ouvimos, né? Ouvimos, como esse discípulo ouviu. E irmãos, às vezes tão rapidamente vem uma oportunidade e nós falhamos. Imagina aqui, claro, não vai relatar, mas imagina que Jesus falou: eu falei para vocês 2 vezes para orar, para vigiar. E por que você foi fazer isso? E aqui vai falar que Jesus deu uma sacudida neles. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus sacudiu, versículo 51, Jesus sacudiu dizendo: deixa, basta. Se já a vezes vê coisas de crianças, né? Sabe aquelas crianças que se antigamente fazia isso? Não sei se hoje dava uma sacudida das crianças assim, estava brigando, coisa assim, passa. Não era assim? Jesus fez isso aqui. Essa tradução fala que Jesus, né, sacudiu, dizendo: deixa, passa. E tocando-lhe a orelha, o curou. E ele foi lá, tocou na orelha do homem lá e curou ela. Naquele momento de agonia, essa foi a vontade, né, do Pai. Porque se Jesus também fosse fazer a vontade humana, ele falou: pode descer o cacete dessa turma aí. Não era isso que ele ia fazer? Pode descer, Pai. É o que eles merecem. E eles, os discípulos, falaram: não, ele é um homem justo, não é? Era verdade, é um homem que não fazia mal a ninguém, Jesus. E agora esses homens vêm aí prender, vêm aí,
que os discípulos iam falar, mas Jesus falou, ora para que não entre. Então o diabo tem que usar quem? Assim como ele havia entrado dentro de Judas, né? Aqui nós vemos também ele querendo também entrar, e quase entrou, né? Em Pedro aqui para fazer essa atitude de pegar a espada e cortar, e Jesus disse, dá uma sacuda e falar, deixa, basta. Então, dirigindo-se a Jesus, aos principais sacerdotes, capitães do templo e os anciões que vieram prender, disse, saíste com espada e porretes, como para deter um salteador. Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Está, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Aí, Jesus, irmãos, ele sabia do que estava ocorrendo ali agora. Ele sabia. Por isso que nós, quando enfrentarmos algumas lutas, algumas dificuldades, se nós estivermos em comunhão com a palavra, com Deus, nós vamos, irmãos, ter, né, a sabedoria, o discernimento ali, para poder entender, não, isso é uma trama maligna. Deus às vezes permite, é o que aqui, né, que tinha que se cumprir. E a mesma coisa que nós vamos saber, tem lutas, tem opressões, tem perseguição, vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Não tem como não acontecer, porque é o poder das trevas. Olha o que Jesus fala, esta, porém, é a vossa hora, é o poder das trevas, era a hora deles, Jesus sabia que ia chegar. E por isso que Jesus estava ali agonizando, entendeu? E falando para os discípulos, né, para, né, orar, né, para estar ali, vamos orar para que não haja limitações. Por essa razão nós vemos que Jesus ele foi perseguido e tinha de acontecer, o mesmo acontecerá com nós. Tem coisa, nós não vamos estar livres. Não pense que você é crente, que você serve o Senhor, que não vai ter levantes. Vai ter levantes, vai ter. Entende? Agora nós temos que pedir graça, pedir sabedoria, né? E vigiar. Orar e vigiar. E aí, nós vemos no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7, possamos ler? 1 de Coríntios 13, 7. É o que aconteceu com Jesus, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui está falando do amor, mas esse versículo 7, ele deixa bem claro, né? Que tudo sofre. Jesus sofreu, entende? Ele suportou, né? Por amor a nós. Ele suportou ali, que tinha que ser assim. Senão nós não seríamos salvos. Nós não poderíamos ser salvos. No Evangelho de João, João, capítulo 13, no versículo 1. Evangelho de João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ele amou até o fim. Jesus ele orava ao Pai e falando: Senhor, se for possível, passa de mim esse caso, não seja feita a minha vontade, senão a tua. Era para se cumprir isso aqui. Entende? Era para se cumprir. Aonde nós vemos aí os deslizes, não só de Judas, mas dos outros discípulos também, né? Mas Jesus ele foi até o fim. Na
Entende? Mas mesmo assim ele continuou a sua missão. E aqui, o evangelista João, ele vai relatar, né, que horas antes, né, quando estava chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É o que nós temos de fazer também, nós temos de ir até o fim, entendeu? Aonde que aparentemente nós olhamos para nós e planejamos, não aguento, mas aí vem a oração que Jesus orou, né? Senhor, se já fez a tua vontade, não a minha vontade era acabar com tudo, parar com tudo. Não é isso que vem a vez para nós. A minha vontade, sabe o quê? Já não aguento mais, eu não suporto isso mais, entendeu? Não é assim? Mas aí que nós temos de orar. Entende? Orar e falar, Deus, não faça a minha vontade. Não faça a minha vontade. E é a oração. Jesus deixou claro, irmãos, horas antes de ser preso, de ser morto. Porque após Jesus foi preso ali e foi para o julgamento, foi tudo muito rápido. Entende? Você pode ver, as autoridades daquela época é como são algumas autoridades hoje. Você vê alguns julgamentos aí que era para demorar 4 anos, 7 anos, está correndo tão rápido, de 1 ano, ou menos, 2, 3 meses, eles já estão fazendo julgamento. Jesus foi questão de horas. Entende? Foi rapidamente, entende? Pegando aí, falando da quinta-feira até sexta, Jesus já estava sendo morto. Foi um negócio muito rápido. Então aqui nós vemos, irmãos, que a mesma coisa somos nós. Para que nós venhamos suportar e seguir até o fim, aprendemos com Jesus. Hora antes de ser preso e ser morto, ele estava orando, falando com Deus. Quem ele pensa que orar é só pedir, né? É só pedir coisas, é pedir para se curar, é pedir bênção. Não. A oração é você falar com Deus ali. Tem que tirar, entende? Aquela comunhão, a oração você tem comunhão, entende? Que é complicado a nós querer entender o contexto da oração só em questão quando estamos em provações e que é questão para Deus dar livramento. Mas aqui nós vemos que Deus não livrou Jesus, mas confortou. Entende ou não? Ele continuou sendo Jesus, porque naquela hora que o Pedro, ou quem seja lá, desceu a espada no outro lado, e ele foi lá e curou a orelha dele. Entende? Talvez se fosse o homem, se fosse eu, um homem, talvez é pouco para você. Esse cara não está estranho, vai? Não é assim? Como homem, mas não, Jesus foi lá, ele continuou sendo Jesus, ele amou até o fim. É o que nós temos que fazer. Entenda? O nosso está estreito, está difícil, entende? Aprendemos com Jesus. Ora, passa temos orações, ou em grupo, né? Ou em grupo, entenda? E mesmo que você encontre o seu, falei para a irmã lá, ela nem deu importância, às vezes acontece isso, né? Você pega, esqueci, eu esqueci, muito apurado em casa, me perdoa mesmo, aí você, entende? Mas mesmo assim tem que continuar amando, entende? Continuar sendo fiel, entende? Aí, é isso que aconteceu hoje. Jesus fez isso, ele amou até o fim, ele continuou firme até o fim. Faça o bem, irmãos, entende? Pede a Deus graça, né? Como disse lá o versículo 7 de Coríntios, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? Vamos crer no Senhor, vamos pedir a Deus graça para nós suportar, né? Não cair nas tentações, não cair nos laços, que o diabo vai aumentar tantos laços para você cair, para te denigrir, para você, a oração vai levar você para permanecer firmes ali, como Jesus fez ali, ó, ficou firme, e na hora dele, né, e o orgulho, né, ele lá na cruz ainda, lá na cruz, no meio dos 2 ladrões, o que ele fez ainda, salvou, antes de morrer, né, alguém ali,
pudesse cair, porque se pudesse cair, fez tantos milagres, e não cura a ti mesmo, salva a ti mesmo e salva nós também, não foi isso que falaram? Jesus perdoou, Pai, perdoou porque não sabe o que fala, não é isso? E lá ele salvou o outro que se arrependeu, horas, minutos antes de morrer, mas porque era a vontade do Pai. Ele falou, não é a minha vontade, Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. Amém? Nos colocamos de pé. Carmo nega sudicai, Senhor. Pai, eu quero te dar graças, quero te dar glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É a tua palavra que nos orienta, que nos guia. O Senhor sabe, Senhor Deus, do amanhã de cada um de nós. Situações, circunstâncias, que muitas das vezes, ó Pai bendito, o diabo se põe diante de nós. E que nós, ó Pai, só vamos sair bem se nós, ó Pai bendito, tiver a tua graça. Se nós tivermos uma vida rendida, uma vida prostrada diante de ti. Ensina-nos, ó Pai, ensina a tua igreja. Ensina-nos, ó Deus bendito, a não fazer a nossa vontade, mas sim a tua vontade. Ensina a tua filha, o teu filho, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Cubra-nos com teu manto santo. Cubra-nos com teu sangue, Senhor Deus. Dá-nos a tua graça. Conceda renovo, Senhor. Assim como o anjo veio do céu para confortar Jesus, que a tua palavra também conforta a tua igreja, conforta a minha vida, Senhor. Renova a tua igreja, renova, Senhor, a minha vida, renova a vida do teu povo, dos teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, Senhor, e o teu nome será louvado e será glorificado. Graças te damos, Senhor. Amém? Glória a Deus.